O que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus colocou no meu coração há um tempo atrás, há exatamente ali no período do carnaval desse ano, mais ou menos, e algo que Deus vem falando comigo, particularmente desde o ano passado, de uma forma muito profunda, de uma forma muito específica, a respeito do lugar de fé, do ambiente de fé na qual eu estava vivendo diante de Deus e diante das promessas de Deus para a minha vida. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1 ao 3. E aqui a gente tem uma exposição dos, talvez, maiores nomes da história da palavra de Deus, descritas na palavra de Deus, que exercitaram fé de uma forma sobrenatural, ou exercitaram fé como, de fato, a fé precisa ser expressada. E aqui o nome, na verdade, que as próprias versões traduzem exemplos de fé, ou galeria da fé. Começa assim no versículo 1, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E logo em seguida ele começa a descrever muitos outros exemplos e nomes de homens e mulheres que ao longo da história viveram pela fé e alcançaram graça divina por causa da sua expressão, devoção de fé. E eu queria, antes de começar, de nós orarmos, se temos um tempo juntos de oração, abrindo nosso coração, pedindo para que o Espírito Santo revele o coração de Deus a nós e nós saímos daqui mais encorajados na nossa fé. Espírito Santo, Tu és o dono de toda a sabedoria, de toda a revelação do coração de Deus em Cristo Jesus, e nós te pedimos, vem agora, ilumina os olhos do nosso entendimento, que através das suas palavras, através das Escrituras, nós possamos, Pai, mergulhar e de uma forma imersa, Deus, na Tua palavra, descobrir ainda mais o quanto o Senhor cuida de nós, enquanto nós descansamos nas Suas promessas, o quanto o Senhor nos guia, enquanto nós obedecemos e confiamos nas Suas palavras, nas Suas promessas. Então vem, Espírito Santo, e alinha o nosso coração por meio dos sentidos da fé, os nossos ouvidos, alinha os nossos ouvidos a escutarmos aquilo que está fluindo do Teu trono nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vira para a pessoa do seu lado, eu tenho o costume de fazer isso, tá, gente? Eu não sei, né? Vira para o seu vizinho, não sei como se faz isso aqui, mas vira para a pessoa do seu lado e fala assim, é hoje, não é amanhã, não é depois, não é mais tarde, é agora, é hoje e agora, aleluia. Eu me lembro pela primeira vez quando eu vim aqui para a Flórida, eu e minha esposa, nós tínhamos esse plano, né, de fazer uma viagem para a Disney antes de nós termos nosso primeiro filho. Porque viajar com filho é totalmente diferente, né? Não sei quantos têm filhos aí, mas viajar nesse calor, para um parque, com criança pequena, é um desafio. Então a gente falou assim, poxa, vamos aproveitar, vamos tentar programar para a gente fazer essa viagem antes de nós termos filho. E aí, isso faz mais ou menos uns 4 anos, que a gente começou a planejar isso, e a minha esposa é daquelas pessoas, eu falo isso com o maior amor e respeito, ela está assistindo aqui, né, não tem problema nenhum em falar, mas a minha esposa é daquelas pessoas que planilham uma viagem. Ela é tão organizada que ela coloca exatamente as horas de acordar, de dormir. Mas ela faz isso só com viagem, tá, gente? Porque ela ama tanto esse negócio de organizar, de planejar uma viagem e tal, e ela começou a pesquisar os lugares, as coisas, as dicas, e começa a assistir vlog das regiões onde a gente vai viajar, e começa a ouvir o que as pessoas comentam dos hotéis, e começa a falar assim, esse hotel tem muito comentário ruim, melhor a gente procurar outro. Sabe, aquelas pessoas que se empolgam com viagem. Quem é que se empolga com viagem? Assim, vamos viajar, vamos tirar um tempo de férias. A pessoa já está, 3 meses antes, ela já está como se fosse nas vésperas da viagem, né?
A minha esposa curte esse negócio de viagem, ela acompanha, né, as pessoas que acabam viajando bastante e tal, enfim. E aí ela me inseriu nesse contexto, que estava acostumado, no máximo ali em São Paulo, não sei quantos conhecem, nas minhas férias viajar para Ubatuba. Né? E ali está eu na minha primeira viagem de longo prazo, viajando e curtindo com a minha esposa, que planejou cada um dos detalhes e tal, hora de acordar, de dormir, não sei o que lá, enfim. E aí o primeiro dia de parque, gente, minha esposa na verdade ela estava mais empolgada em me mostrar os parques do que curtir o parque. E ela falou assim, você precisa chegar cedo, porque daí quando chega cedo, você pega os melhores horários, e ela com o aplicativo, vendo os horários dos brinquedos, com as menores filas e tal, ora, a gente tem que chegar amanhã no parque, a hora que abre, às 9 da manhã, eu falei assim, meu Deus, eu estou de férias, eu quero acordar tipo, depois das 9, né? Não, mas a gente acordar, isso aqui, enfim. Nós fomos para o parque, saímos de casa, era bem cedinho, era quase 7h30 e tal, a gente estava saindo de casa, do hotel, indo para o parque. E aí a gente pegou aquela rodovia, né, que vai até o parque e tal, só que a gente estava vindo no low do budget. A gente estava vindo como recém-casados, a gente não tinha muito dinheiro, a gente estava vindo com os dinheiros contados, tal, era fazendo lanchinho, colocando na mala e tudo mais, viajando como, né, assim, para curtir o movimento na nossa condição. E aí a gente falou assim, poxa, aí minha esposa já tinha pesquisado tudo, falou assim, ó, não vamos comprar um chip de celular, vamos baixar o mapa no Google Maps da região que a gente vai. E aí fica no celular guardado, né? Como se tivesse baixado no computador ali, o mapa da região que você vai andar e não precisa de internet para acessar. E a gente usa nessa região o Google Maps. Eu falei, legal, né? Não vai gastar, então tranquilo. E a gente foi sentido ao parque com esse tal do Google Maps baixado. Chegou numa região, acho que no limite onde o mapa foi baixado. Aí eu vi que acabou, eu continuei, falei assim, bom, acho que daqui para frente é só uma reta, né, e tal. Aí fomos indo e nada de parque. Nada de parque, mato daqui, mato dali. Eu falei, poxa, Estados Unidos não é só mato, né, tem que chegar em algum lugar, né. E a gente indo e nada. Chegou num lugar onde a gente entrou e viu uns caminhões entrando, assim, num estabelecimento grande, assim, falou, pô, acho que é aqui, hein. Aí eu embiquei o carro assim, e eu olhei, eu vi o castelo, eu vi as coisas, mas tudo do lado de trás. Eu vi a coisa toda, mas as costas das coisas. Eu falei, Gabi, acho que a gente está na entrada dos funcionários, hein? Aí a gente viu lá, proibida a entrada de visitantes, somente pessoas autorizadas. Eu falei, eu acho que o nosso bilhete não está autorizado a entrar aqui não, hein? E eu olhando aquilo, eu falei assim, Gabi, a gente está tão perto, mas não dá para entrar. A gente falou assim, esse mapa que você baixou aí não está dando certo. E aí a gente voltava e tentava outro caminho, e o mapa parava um momento e a gente continuava sozinho. E eu falei assim, e aí caía no mesmo lugar, eu olhava os brinquedos, eu olhava as coisas, tudo do lado de fora, e eu conseguia ver, mas eu não conseguia entrar. Eu conseguia ver, enxergava o que estava acontecendo ali, o barulho, né? Eu enxergava o movimento todo, eu via o objetivo final, mas eu não conseguia acessar aquilo. Eu estava preso na margem do parque. Eu estava preso, eu via, mas eu não conseguia tocar. Eu via, mas eu não conseguia viver aquilo que eu via. E sabe, eu não sei vocês, mas muitos de nós passamos por muito tempo carregando promessas de Deus, carregando palavras de Deus, carregando coisas que nós ouvimos acerca de nós mesmos, ou até mesmo da nossa família, dos nossos filhos, da nossa história, do nosso futuro, aquilo que tem a ver com o nosso propósito, a nossa missão, aquilo no qual você entende que Deus te chamou, e conforme você vai trilhando essa jornada nessa direção, a impressão que dá é que as coisas demoram e as coisas não chegam, e quando chegam, ou quando você talvez se cansa nessa jornada e você se vê na margem do lugar final, mas porque talvez o desânimo bate na gente, porque talvez a incredulidade bate na gente, alguma circunstância nos pressiona que nós desistimos e nós paramos na margem. A gente até vê, mas não vive. Durante um tempo, o povo de Israel, quando ele sai do Egito, ele cruza toda uma jornada no deserto, sentido a uma
promessa de Deus, sentido a um chamado de destino de Deus, para um lugar na qual Ele havia preparado para aquele povo, para um lugar na qual Ele havia destinado aquele povo a cruzar um processo, uma jornada. E então, no ápice dessa jornada, quando Moisés já havia morrido e seu sucessor havia sucedido a sua liderança, eles estão à margem de Canaã. Eles estão à margem, vendo a muralha de Jericó. E com 1 milhão, talvez mais, de pessoas para cruzar um rio e tomar posse daquilo que Deus havia dado para eles. E eu fico pensando, quantas coisas nós abandonamos na margem de vivermos a experiência final? Quantas coisas nós deixamos à margem de vivermos aquilo, o ápice de Deus nas nossas vidas? Quantas coisas nós, ao enfrentarmos às vezes turbulências ou até desencontros de situações que você entende como algo que desfavorece aquilo que você entendia que Deus estava fazendo na sua vida e, portanto, você fica desanimado, fica frustrado, decepcionado. Quantos de nós não paramos as coisas no meio do caminho, onde Deus nos chama? Quando você olha para Tiago, e o apóstolo diz muito claro que o resultado da nossa aprovação produz fé, e a nossa fé produz perseverança, e a perseverança, ela deve ter ação completa, para que nesse processo completo nós sejamos maduros e íntegros. Isso está lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, você percebe Deus falando através do apóstolo para a igreja. Quantos de nós não começamos o ano bombando na nossa jornada de academia? Quantos aqui não fazem promessas para você mesmo assim, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou fazer um treinamento, todo dia eu vou treinar um pouquinho, esse ano eu vou estudar, para os adolescentes e jovens que estão aí, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou sentar na primeira carteira, esse ano eu vou ser o melhor aluno da sala, esse ano eu vou ser dedicado. Meu irmão, passa 2 meses, você está como? Daquele jeito. Quantos de nós não fazemos promessas e no meio do caminho nós desistimos? Porque o processo exige fé, porque a jornada exige fé, e fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas muitas vezes Deus está fazendo algo, mesmo quando nós não vemos, e nós estamos à margem, sem entendermos. Nós estamos à margem porque nós não completamos a jornada, nós deixamos de desfrutar dela toda, da ação completa. O que eu quero falar com vocês tem a ver com esse processo final, antes do povo entrar em Jericó e assumir e tomar posse daquilo que Deus havia dado para eles como promessa. Veja só, Deus deu. Deus não falou para eles ir lá e ver se fazia sentido, e se não fizesse sentido eles voltassem. Não, Deus falou, eu estou dando a vocês uma terra que mana leite e mel em abundância e fartura. Então Deus estava guiando o seu povo a algo que Ele era responsável. Deus estava dando algo ao povo que Ele estava cuidando de tudo. Então o que cabia ao povo era caminhar em fé e obediência. E o que acontece é que nesse estágio final, onde o povo já havia circulado essa terra, porque eu não sei se você conhece um pouco a história, mas quando Moisés guia o povo por meio do Egito, saindo do Egito por meio do deserto, e eles chegam às margens desse território, e por conta da incredulidade do povo, por conta da rebeldia, por conta do medo, por conta da insegurança do povo, eles começam a rodear esse terreno, eles começam a rodear essa área que é imensa, e eles passam anos rodando no deserto à margem da promessa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você hoje, Deus está nos convidando a sair da margem. Deus está nos convidando a nós sairmos da margem, a nós pararmos de nos contentarmos somente com ver com os nossos olhos, mas Deus está te chamando para viver aquilo que Ele revelou e mostrou para mim e para você. Quantos creem nisso que eu estou falando? Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, saia da margem, meu amado, saia da margem.
Deus tem algo mais profundo, Deus tem algo mais intenso, Deus tem algo mais real. Saia da margem. Deus não te chamou para assistir o que Ele está fazendo, mas Deus te chamou para participar do que Ele está fazendo, viver o que Ele está fazendo. Aleluia! Primeira coisa que me chama a atenção aqui é que em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 a 11, a gente vai passar entre Josué 1, 2 e 3, são esses 3 capítulos. Eu vou contextualizar vocês, talvez não dê para a gente ler todos os versículos, mas alguns pontualmente. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus está nos chamando para romper esse lugar de margem, sairmos da margem e vivermos as promessas dEle, é que a gente precisa ter fé em quem prometeu. Repita comigo assim: fé em quem prometeu. Fé em quem prometeu. Sabe, uma das coisas que eu mais vejo lá na nossa igreja, acho que aqui não, mas lá na nossa igreja certamente, são pessoas se frustrando com Deus, com coisas que Deus nunca prometeu. São pessoas se decepcionando com a jornada de fé em Deus, com algo que Deus nunca falou. Mas porque nós projetamos expectativas em Deus, e quando Deus não faz, nós falamos: está vendo? Deus não é real. Mas a questão é que Deus nos chama para vivermos na perspectiva da sua palavra. Então, se você está vivendo de acordo com a palavra de Deus, você está caminhando sobre algo que é infalível, algo que não falha, algo que não muda, algo que não mente, algo que é eterno, que é a mesma realidade ontem, hoje, para sempre. Então, o que Deus falou na palavra, Ele está falando hoje comigo e com você, e por isso, nisso devemos nos apegar. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando homens prometem, talvez não se cumpram todas as promessas, mas quando Deus fala conosco, isso Ele cumpre. Uma vez um jovem perguntou, falei: mas como que eu escuto então as promessas de Deus? Como eu escuto Deus falando? Eu quero escutar Deus falando. Eu falei assim: cara, mas leia a Bíblia. Pô, mas eu quero escutar a Bíblia, eu quero escutar a voz de Deus. Então leia a Bíblia em voz alta. Porque você vai escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus é a palavra. Em João, no capítulo 1, o apóstolo vai dizer que Jesus é o verbo de Deus encarnado, Ele é a voz falada que se fez carne e matéria, andou entre nós, se fez acessível, comunicou as boas notícias, nos deu uma promessa. Confie naquele que prometeu. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus está falando que vai dar. Deus está falando que Ele está prometendo a Moisés para se preparar, porque Ele vai dar algo aos israelitas. A questão é que muitas vezes nós confiamos mais nas vozes que estão ao nosso redor do que a voz de Deus nos guiando para uma jornada. Se Deus está falando para você, vai, confia, é porque Ele está chamando. E quando Deus chama, Ele não simplesmente te envia para um passeio furado, que nem eu fui, com o GPS mal baixado. Não! Deus é o dono de todo o mapa. Nós não somos, mas Ele é. Se Ele está falando vai, é porque Ele sabe como te guiar no caminho. Então obedeça. Se Deus está te chamando para assumir um desafio na sua fé, dê um passo de fé, ainda que seus olhos humanos não vejam, confie, porque Ele é quem está prometendo, portanto Ele, o dono de tudo, é o responsável. Quando nós entregamos tudo a Ele, Ele se torna responsável. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem dirige. Amém?
E o texto diz: preparem-se para cruzar o Jordão. Esse era o plano de Deus. Agora, como vai cruzar o Jordão? Eram mais de 1 milhão de pessoas. A estimativa era que muito mais, era milhares de pessoas juntas, reunidas, acampadas, à margem da promessa, esperando o que Deus haveria de fazer. E Deus dá uma direção que eles iam cruzar um rio, e que provavelmente era um rio que era curto, né, em extensão, mas nessa época provavelmente era uma época de cheia, então era um rio que estava inundado. Então como esse povo todo vai cruzar? Muito difícil. Era algo que aos olhos humanos era impossível. Era algo que aos olhos humanos era quase que uma causa perdida. Não dá a Deus, isso que você está pedindo para eu fazer é impossível. Mas é lógico. Porque Deus não pede para nós o que nós conseguimos fazer sozinhos. O que Deus vai pedir para você é algo que você, para viver, precisa dele. Eu costumo dizer para os jovens, lá na nossa igreja, que quando nós nos encontramos limitados e fracos diante de Deus, é aí que Deus age. Porque onde está a sua fraqueza, aí está o seu ministério. Onde está o seu limite? Quando você não dá conta, quando você não sabe mais o que fazer, é exatamente o lugar onde você olha para Deus e fala: Deus, se não for o Senhor, nada vai acontecer. Porque Deus nos chama para cruzar algo que humanamente falando nós jamais conseguiríamos. Mas Deus, Ele é um Deus sobrenatural. Um Deus que é sobrenatural, Ele está acima das coisas naturais, as coisas que nós tocamos e vivemos aqui. Ele está sobre as coisas. Ele está sobrenatural. Ele está acima das coisas ordinárias. Por isso Ele é extraordinário. Ele está acima desse mundo. Por isso que Ele é um ser separado. Por isso que Ele é um ser separado de tudo, de todos. Deus é Deus. Quando Deus chamar você para cruzar o Jordão, vá. Dê um passo de fé. O que talvez seja esse Jordão? Eu não sei o que você tem vivido, desafio na sua vida particular, no seu casamento, sua família, na sua vida financeira, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos planos na qual Deus te chamou para desfrutar e viver ao longo desse tempo aqui. Mas com certeza não é tão fácil. Com certeza você tem desafios. E com certeza existem coisas que você não sabe o que fazer. E Deus está te chamando para você ouvir Ele e confiar nele. Quantos entendem aqui o que eu estou falando? Como vai ser? Como vai cruzar esse rio? Eu não sei. Mas fé é a certeza das coisas que não vemos. A outra coisa que me chama muita atenção é que no capítulo 2, quando Josué ele topa esse desafio, então ele envia, diferente de Moisés que envia 10 espias, ele envia 2 espias para dar uma investigada na cidade, dentro das muralhas. Então ele envia 2 espiões, para poder olhar essa cidade e ver o que estava acontecendo lá dentro. E no capítulo 2, versículo 1 diz assim: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Setim 2 espiões, e lhes disse: vá examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. 2 espias enviados para terem uma visão da cidade. Josué envia 2 homens para reconhecer aquilo que Deus havia dado para eles. Segunda coisa que me chama a atenção é que Deus, para nos fazer romper da margem, Ele nos leva a proteger e ampliar a nossa visão da promessa. Diga assim: proteja e amplie a sua visão. Fala para quem está do teu lado assim: proteja e amplie a sua visão.
É muito curioso, porque esses dois homens vão para literalmente fazer um mapeamento do que estava rolando lá dentro dessa cidade fortificada, e eles são rapidamente reconhecidos e abrigados por uma prostituta, Raabe, na sua casa, e esconde esses dois homens na sua casa para que eles não fossem alcançados, talvez pelas forças militares ali de dentro dessa cidade e, obviamente, expulsos dessa cidade. E então, quando eles estão ali, eles são escondidos por uma pessoa totalmente improvável. Aqueles homens que estavam indo ali para ampliar a visão, eles são guardados, escondidos em uma casa por uma pessoa improvável. O que me remete a entender que a graça de Deus nos protege quando nós estamos em obediência à palavra dele. A graça de Deus é essa que nós não entendemos. A graça de Deus não faz sentido. A graça de Deus é esse agente miraculoso e divino que nós não sabemos explicar, somente vivemos. Eu costumo dizer para a galera que é a mesma coisa. Se aquilo que você vive na sua história você sabe explicar, é porque você fez. Aquilo que você não sabe explicar como aconteceu, é porque Deus fez. Como que você veio parar aqui? Eu fiz os negócios e tal e deu certo. Pô, legal, você fez. Deus te deu também capacidade para resolver coisas, mas foi você que fez. Agora, como você veio parar? Cara, não sei, foi sobrenatural, eu não sei explicar. Então foi Deus. Se não foi você, foi Deus. Se aquilo que você viu, se aquilo que Deus mostrou para você e que você entrou e acessou, e de alguma forma você foi guardado e protegido e aquilo não foi perdido, meu irmão, é Deus quem está fazendo, não você. É Deus quem está cuidando de você na jornada quando você se entrega, se desafia em fé e caminha em obediência àquilo que Ele está ordenando para você. Se Ele está falando, vai, meu irmão, porque Deus te guarda no meio do processo. E essa é a graça que nós não entendemos. E é muito curioso porque a palavra Raabe significa ampliar. Deus não só quer guardar no meio do processo a sua visão, mas Deus, ao guardar, Ele amplia a sua visão. Aqueles dois homens que foram para reconhecer um território foram escondidos em um lugar cuja casa se chamava Ampliada. Deus quer ampliar a visão daquilo que Ele está te levando a viver nessa próxima estação. Deus está te chamando para um lugar onde você talvez não vai saber tudo o que está acontecendo, mas que pela fé você vive a promessa e o processo da promessa. Sabe, há um tempo atrás, era mais ou menos na época ali de setembro do ano passado, outubro do ano passado, eu não tinha mais nenhuma expectativa ministerial, vamos dizer assim, de talvez fazer e caminhar mais uma milha na área de música, de adoração e tudo mais. Eu falei, poxa, acho que já deu meu tempo. Acho que eu já bati os 34, né? Jesus foi até 34, então acho que já completei o ministério de Jesus na minha vida. E aí eu falei assim, Deus, já foi, acho que agora eu vou focar em outras coisas que eu vejo que Deus está fazendo e tal. E foi quando eu falei assim, Deus, estou entregando nas tuas mãos isso aqui. E eu orei e falei, Deus, se o Senhor tem algo para mim, que talvez seja diferente disso aqui, porque eu acho que isso aqui já deu. Quem aqui já fez orações assim, entregando para Deus, coisas que para você pareciam já ter dado tempo? Assim, poxa, vou virar a página, acho que já deu. E aí, um mês depois, eu recebi uma mensagem, né? Nós fazemos parte de uma distribuição de músicas digitais lá no Brasil, e aí um dos responsáveis me liga e fala assim, olha, vai ter um evento de composição em janeiro, lá em Nashville, você não quer participar? Eu falei, não, cara, acho que já deu meu tempo, e, poxa, está muito caro, a passagem está meio em cima, eu não tenho condição de ir agora, eu acho que não é momento e tal. Eu falei, poxa, que chato e tal, enfim. Passou um mês, ele me liga, falou assim, realmente você não tem interesse? Eu falei, cara, eu acho que não, acho que já deu meu tempo. Eu falei, poxa, mas você como assim, já deu seu tempo? Você está
né, tão ativo aí na sua igreja, servindo tanto e tal. Eu falei, pô, mas eu não sinto que seja mais isso e tal. Ele falou, tudo bem. No mesmo dia, no final da noite, ele me liga e fala assim, olha, o pessoal falou que vai pagar para você. Você não quer ir? Eu falei, veja bem. Acho melhor eu rever isso, né? E aí estava eu, depois de uma oração, entregando tudo para Deus, correndo atrás de toda a documentação para poder fazer uma viagem para um retiro em janeiro, em Nashville, de composição. E até então eu falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Não sei, né? Meio despretensioso, já tinha virado mesmo essa página na minha cabeça. Janeiro bate, estou eu lá em Nashville, com meu inglês salada mista, né? Não sei como, mas Deus falou através de mim. Eu não sou daqueles que falam fluentemente, mas eu tenho o meu Survivor English, né? Inglês sobrevivência. E aí, beleza, e fui para esse lugar, não conhecia ninguém, primeira vez que estava viajando sozinho para os Estados Unidos, pegando voo, fazendo um monte de coisa e tal. Chegando nos Estados Unidos, a gente foi encaminhado para essa casa, onde ia ter os retiros lá e tudo mais. E ali, gente, Deus falou comigo fortemente, falou assim, quem disse que era para você parar algo que eu não tinha parado ainda? Eu falei assim, Deus, eu só entreguei porque na minha cabeça não fazia mais sentido. E então várias pessoas começaram a vir me procurar e falar as mesmas coisas. Cara, não para, não desista, não sei o que lá e tal. E aí, nesse curto espaço de tempo, fiz muitas amizades, fortaleceram minha fé e tal, e eu voltei mexido para o Brasil. Falei, Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu achei que não tinha mais nada e tal. E aí, nesse período, misteriosamente, gente, eu não fiz nada para merecer, não fiz nada para assim, eu nem sou conhecido, nem, né, não tenho fama nenhuma. E aí, eu lembro que a Ana Paula Valadão me ligou e falou assim, você não quer gravar o próximo álbum comigo? Eu falei, eu? E você. Não faz sentido nenhum. Por que eu? Porque eu senti de Deus, a gente estava lá junto, eu estava orando e senti que era você e tal. Falei, tá bom, bora, né? Vamos aí. Fui, gravei Diante do Trono 21, em março. Gente, eu não fazia ideia do que era gritar, né, no palco, quando a Paula Valadão, né, deu um brado de vitória. Dei um brado de vitória. Para quem não sabe, esse é um lema dela, né, conhecido, né, enfim. Mas eu vivi essa experiência ali com eles e foi muito precioso. Gente, isso eu estou falando em um período de 6 meses. Virando mais um tempo, falei, poxa, que maluquice está acontecendo? Eu falei para Deus que eu não queria mais, Deus está fazendo um monte de coisa, e de repente, um casal de amigos nossos que moram aqui em Tampa, próximo, falou assim, a gente está querendo fazer um evento aqui de líderes de adoração, e a gente queria muito que você viesse. Eu falei assim, poxa, mas acabei de vir daí, né? Eu não tenho dinheiro agora e tal, acho que a gente está pensando em ir para a Flórida em março do ano que vem, acho que não vai dar certo. Eu falei, não, você não está entendendo, eu vou ligar para vocês. Aí nos ligaram e falaram assim, a gente quer fazer um retiro e promover descanso para algumas famílias que atuam na área de adoração. Mas o que é descanso? Como assim? Não, a gente quer pagar para que você e sua família venham para ter uma semana aqui de descanso e a gente vai pagar tudo. Falei, como? Falei, descanso? Fala mais. Fala mais sobre isso. E aí, tanto que eu não tinha entendido que eles iam pagar, e na hora eu estava assim, tem uns amigos que vão querer também participar. Daí minha esposa deu uma cutucada, você está maluco? Você está falando? Você não entendeu o que ela falou, não? Enfim, estou eu aqui, gente, sem dinheiro nenhum na conta, comprei tudo de dólar e vim. E aí, você pode estar pensando, que cara maluco, né? Maluco mesmo. Não faz sentido nenhum o que aconteceu. Eu não sei, e as pessoas me perguntam assim, tipo, mas cara, o que você fez? Você conhecia esse pessoal daí? Eu não vejo esse casal que convidou a gente há mais de 4 anos. Sei lá, Deus fez um sonho com eles, mostrou minha cara, que não é um sonho tão legal, mas eu não sei o que foi que aconteceu na jornada deles, que Deus fez eles lembrarem de nós e nos trouxe para um retiro de descanso. Falei, Deus, estou entendendo nada, mas bora, vamos. Cheguei aqui, gente, primeira coisa,
Vamos abastecer a nossa casa. Com que dinheiro que a gente vai comprar? Não sei, mas vamos lá. Estou eu andando no corredor e eu sou um fã de salgadinhos. Estou eu ali na ala de chips e eu vejo aquelas Pringles, eu falo assim, Deus, me ajuda. Me segura, porque é mais forte do que eu. E estou eu jogando várias no carrinho, assim, eu vendo sabores diferentes, aí minha esposa vê de longe e fala assim, não, isso não. Eu falei, poxa, salgadinho. Beleza, aí comecei a voltar. Gente, eu falei assim, Deus, eu falei assim para Deus, Deus, me perdoa, estou viajando, né? Não dá para gastar com bobeira. Uma mulher me cutuca, uma americana, não sei quem que é, me cutucou e falou assim, olha, eu senti de te dar esse dinheiro aqui agora. Eu falei, é a provisão do salgadinho, meu Deus. Gente, as pessoas perguntam o que está acontecendo, eu não sei explicar. Eu não sei, porque eu também estou, sabe quando você está meio voando na coisa, assim, você fala assim, as pessoas perguntam, falam assim, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu sei que eu estou aqui hoje, porque Deus nos trouxe até aqui hoje. Mas uma coisa clara eu entendi, Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. E uma frase que Deus tem falado muito comigo é que leva tempo para as coisas acontecerem do nada. É muito curioso quando você vê as coisas acontecendo na vida do outro que parece do nada, né? Nossa, a pessoa foi abençoada, olha, do nada Deus agiu na vida da pessoa. Não foi do nada. Teve um processo, teve uma jornada, teve uma construção, teve uma história. E meu irmão, vou te falar a verdade da minha história. Eu já contei o começo. Sou genro de pastor, trabalho para o meu pastor, só aí minha história já poderia render um livro. Mas eu estou falando que, gente, eu jamais imaginaria estar aqui compartilhando com vocês, olhando para a minha história, da onde Deus me resgatou, da onde Deus me livrou, da onde Deus resgatou e redimiu toda a minha família. De onde Deus começou a escrever, e nós começamos a perceber Deus escrevendo uma história, porque uma pessoa na minha casa obedeceu Deus. Foi minha mãe. Uma mulher de oração, uma mulher que se sacrificou sozinha. Nós todos não conhecíamos a Jesus, e ela foi levando um por um. Hoje eu posso dizer, como Josué disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Hoje eu posso dizer que a minha história mudou e eu posso desfrutar dessas coisas que ninguém entende, que eu também não entendo, mas que eu sei dizer quem é o culpado disso tudo: Deus. E para encerrar, o que acontece aqui no final é que quando Deus, Ele nos chama para sairmos da margem, Ele nos chama também para nós santificarmos, nos separarmos para Ele. No capítulo 3, no versículo 5, Josué é instruído por Deus a reunir e preparar o povo para essa travessia. Reunir e preparar o povo para os primeiros passos de fé, dessa liderança que estava ousando caminhar em fé, não sabia o que ia acontecer, mas entendendo que Deus falou, em obediência a Deus ia prover. Então o texto fala que Josué reúne todo o povo, ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, separem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E é muito lindo o que acontece, porque o povo inteiro se prepara, se santifica, e a primeira coisa que acontece antes da travessia é que eles ordenam que a arca da aliança fosse à frente, sendo carregada por todos os levitas e sacerdotes. Então, quando a arca da aliança sai na frente, a uma determinada distância do povo, o povo está preparado, santificado, o povo está atento, o povo está alerta, porque havia uma direção dada, havia uma sensibilidade a essa direção, havia um entendimento de que uma nova estação estava por surgir, havia um entendimento de que eles iam caminhar na direção das promessas, que eles iriam sair da margem. Então eu imagino que todos estavam à margem com expectativas pelo novo de Deus.
Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para você. E esse lugar não se chama margem. Então a arca, junto com os sacerdotes, ela entra nas águas. E então a palavra diz que o rio Jordão, em plena enchente, seca. E sabe o que isso me faz entender? Que quando nós estamos preparados, atentos para aquilo que Deus está fazendo, não somos nós quem damos o primeiro passo, mas nós entendemos que Deus, Ele vai à frente abrindo o caminho, e quando Deus vai à frente abrindo o caminho, nós entendemos que é o momento de andar. Quando nós estamos preparados, atentos, em santidade, separados para Ele, sensíveis a Ele, ao que Deus está prestes a fazer, quando nós entendemos que nós estamos às vésperas, quando nós entendemos que nós estamos na margem, não é momento de nós nos acomodarmos, de nós não ficarmos presos ao conforto. A margem não é um lugar para nós ficarmos acampados. A margem é um lugar para você ficar atento, porque quando Deus se movimentar, vai! A margem não é um lugar para nós ficarmos assistindo e montarmos a nossa história. Não, Deus tem muito mais do outro lado. O processo não é tudo. O processo faz parte da história. Deus não nos chamou para ficarmos parados em alguma etapa do processo. Deus nos chamou para um processo porque Ele tem um alvo. Ele tem um objetivo para as nossas vidas. Uma missão, um destino, um propósito. Deus te atraiu para cá com um propósito. Deus não te atraiu para cá porque no meio do processo ia ser confortável. Porque talvez a nossa vida ficou muito confortável. Deus não nos atrai para um lugar para que fiquemos acampados por conforto. Deus é esse Deus vivo em movimento. Deus está em movimento, portanto, aqueles que seguem a Deus estão em movimento. Então não acampe em lugares que Deus nunca parou. Deus não está parado. A sua história não está parada porque Deus te chamou para viver a história dele para você. Então a sua história não deve se contentar com esse momento de paralisia, mas que sejamos incomodados nessa noite, a olharmos para aquilo que Deus tem para nós, levantarmos em santidade, falar: Deus, nós estamos atentos, para que na hora que o Senhor agir, nós vamos atrás. Deus está se movimentando. Coloque Deus em primeiro lugar.